Pai do Senhor, irmãos. Então, nós já estamos no módulo 6 aí do nosso grupo do IEP. Essa semana que passou, o nosso tema foi sobre a chamada de Deus na nossa vida, Então o tema é esse, a chamada de Deus na sua vida. Já estamos no módulo 6, ou seja, a metade do caminho, Porque o IEP serão 12 temas, 12 módulos, e já estamos na metade do caminho. Bom, basicamente, essa semana a gente falou de 5 pontos, para entender o chamado de Deus na nossa vida, o que é Deus nos chamar. A gente teve que abordar cinco pontos. Uma foi ministérios, então a gente falou sobre ministérios. Vocação, A vocação ela tem a ver com a habilidade que você tem, natural, aquilo que você tem facilidade de fazer, Chamado, que é a junção de todas essas coisas. O que é o chamado, você ser chamado, dons espirituais e, por fim, a sua profissão. Você vai dizer, poxa, profissão não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Então a gente vai falar um pouquinho desses 5 pontos e cada ponto tem a sua peculiaridade, Então vamos falar primeiramente, vamos começar falando sobre os 5 ministérios que existem, Da onde eu tirei que existem 5 ministérios? Bom, quem disse isso não foi eu, mas foi o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 7 ao 11. E ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, Então é baseado em Efésios, Efésios no capítulo 4, que a gente tira a base dos 5 ministérios existentes, Então é o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, pastoral e, por fim, de mestres, Que mestre com essa conotação de ensino, de professor. Então nós já entendemos aqui quais são os 5, agora a gente precisa entender a função dos 5, Bom, eu vou encurtar alguns, outros eu vou aprofundar mais, mas tudo para que seja simplificado, tá beleza? Então vamos lá. Primeiramente vamos falar de apóstolos, Apóstolos até um pouco que polemizou, porque a gente não acredita na consagração atual, nos dias presentes, de apóstolos, Então eu vou explicar aqui mais ou menos. Na verdade, o que significa apóstolo, Apóstolo significa a sua palavra, a palavra apóstolo significa mensageiro ou enviado, Então é uma palavra que ela tem esse sentido. Existiam outros apóstolos antes disso? Sim. Algumas passagens no Antigo Testamento, eles usam o termo apóstolos, no original, que também quer dizer apóstolo, para dar a entender mensageiros. Então, quem são os apóstolos do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, os apóstolos eram os profetas, Eles levavam a mensagem de Deus, entendeu? Só que eles eram chamados profetas, entende? E apóstolos, o termo apóstolo vai ser mais usado no Novo Testamento, onde Jesus toma para si 12 homens para ser os seus enviados, ou seja, ele vai levantar 12 homens que vai conter a sua mensagem e serão testemunhas ocular, da ressurreição de Cristo, ou seja, que viu Cristo padecer em morte de cruz e todavia viu ressuscitado. Então, esses seriam os 12 apóstolos. Deus chama esses 12. Por fim, a gente sabe que um dos apóstolos se corrompe, que é Judas, e dali eles levantam Matias para ser sucessor de Judas. E por que escolheram Matias? Porque Matias também estava presente e também foi coparticipante ali, de todas essas coisas. Nos tempos atuais, existe consagração para apóstolo. Então, por que a gente não acredita, que existiria consagração para apóstolo? Porque os 12 apóstolos, eles foram chamados uma chamada diferente. Eles seriam somente eles, para conter essa mensagem que Cristo queria que eles enviassem, E eles foram testemunho ocular. O que acontece? O termo apóstolo também era usado, por exemplo, quando os seus senhores haviam escravos e alguns senhores enviavam alguns dos seus escravos, e esses escravos tinham por nome de apóstolo. Então ele pegava aquele escravo que menos tinha valor e enviava, vamos supor, ele vai enviar uma notícia grandiosa
E assim, dentro desse aspecto, ele sabendo que provavelmente pelo nível da mensagem, aquele mensageiro seria morto, então ele escolhia dos seus menos favorecidos servos, né, para enviar aquela mensagem tão dura, tão pesada. Então esses eram chamados apóstolos, ou seja, aquele que envia uma mensagem e que envia a mensagem do seu Senhor. Por exemplo, também barcos apóstolos, ou seja, barcos que foram enviados para determinada função. Então o que acontece? A palavra apóstolo, ela tem esse significado. Só no Novo Testamento que a palavra toma um sentido diferente, entende? Mas a gente poderia dizer que na nossa atualidade nós temos apóstolos no sentido enviado e mensageiro, mas não apóstolos comparado àqueles 12 apóstolos do Novo Testamento, porque aqueles 12 apóstolos, eles continham uma chamada diferente. Entendeu? E somente aqueles 12 que teve a oportunidade de viver esse impacto com Cristo, esse contato com Cristo, né? Tanto que o apóstolo Paulo, por fim, ele vai dizer que ele era um dos últimos apóstolos. E ele vai dizer que ele era o último apóstolo e, contudo, ele fez mais obras que os outros, que os demais. E ele ainda chega, num certo momento, a dizer que ele era um apóstolo, como vou dizer, um extra, né? Ele ainda chega a dizer, eu posso me considerar apóstolo porque eu vi a Cristo. Ou seja, naquele período onde ele está passando, indo para o sentido de Damasco, e ele tem aquele contato com Cristo, e ele cai a viver a Cristo, né? Então, assim, ele mesmo entende o que Cristo quis fazer com ele, quis chamar ele para ser um enviado da sua mensagem, mas ele entende que ele é um apóstolo diferente dos outros, entende? E assim sucessivamente, como somos nós nos dias de hoje. Nós poderíamos dizer que apóstolo seria o quê? Os missionários, né, na nossa atualidade. Então é todo aquele que envia a mensagem, né, do evangelho, que envia a mensagem do evangelho e que ele vai à frente, né, para ser mensageiro desse evangelho. Então, a gente pode dizer nesse aspecto que essa pessoa é um apóstolo, né? Mas não comparado aos 12 apóstolos que foram separados somente naquele período para aquela função, entende? Então, assim, a gente não acredita em consagração para apóstolo, mas a gente acredita no chamado apostólico, que o chamado apostólico é você ser um missionário, você enviar uma mensagem e você enviar, né, mensageiros com essa mensagem do evangelho, entende? Quando o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor levanta alguns para apóstolos, né? Então, quando ele está falando levanta apóstolos, ele está falando dessa chamada de enviar a mensagem e a mensagem de Cristo, entende? Então, beleza. Então, eu espero que você já tenha entendido sobre o que nós falamos aqui de apóstolos, profetas, né? Vamos falar de profetas, então. O profeta seria aquele que ele é diferente, né? Ele é diferente de um pastor, por exemplo. Ele não tem, assim, obrigações com o homem, com a humanidade em si. Ele é aquele que fala o que Deus manda, né? Ele é aquele que recebe a mensagem de Deus, tanto o profeta do Antigo Testamento quanto os profetas na atualidade, né? É aquele que ele recebe de Deus a mensagem, seja ela boa ou ruim, seja uma mensagem para exortação, seja uma mensagem, né, no âmbito de apontar mesmo o seu pecado, porque muitas das vezes você tem pecados que você às vezes nem sabe que está pecando naquilo, e o profeta vem e te aponta para que seja gerado um conserto, entende? Ou ele pode ser aquele também que vai trazer uma mensagem consoladora. Então o profeta, ele não tem, assim, ligação com o homem em si, mas ele tem ligação com Deus, e é Deus que manda ele fazer. Por exemplo, é Deus que manda ele entregar a mensagem, diferentemente do apóstolo, que ele envia a mensagem do evangelho, diferente do pastor que acalenta, né, que ele apacenta a ovelha, e diferente do mestre que ensina. Então o profeta, ele tem um chamado diferenciado, entende? Vamos falar dos evangelistas, né? Vamos falar do chamado evangelístico. Ele tem a função externa. Por exemplo, ele vai pregar uma mensagem lá fora para o ímpio e trazer o ímpio para o evangelho. E não somente isso, mas como ensinar a igreja como levar esse evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, com a comunicação entre a igreja e entre o ímpio. Então ele faz essa junção, entende? Ele faz a junção entre o ímpio e entre a igreja. Então ele unifica,
né? Então ele traz o ímpio para cá, para a igreja, e também ensina a igreja como abordar, né, lá fora com o ímpio, né? Então essa chamada evangelística é isso, é você levar o evangelho para fora da igreja, entende? Então vamos falar agora de pastores. Pastores é mais fácil para falar, né? Então o ministério pastoral é aqueles que são levantados, são homens e mulheres levantadas para um propósito de liderança, de apacentamento, ou seja, de você apacentar as ovelhas, porque a igreja é um rebanho, né? E esse rebanho precisa de um líder, e a Bíblia vai falar sobre os pastores, que é aquele que vai acalentar, que vai cuidar, que vai, né, limpar a ovelha. Então ele vai tratar da ovelha, aquela que já veio de lá de fora, que já conheceu a palavra e agora está sendo moldada, né, conforme a palavra, para que possa ser salva. Então o pastor ele tem essa função de cuidar da ovelha. O mestre, né, vamos falar agora do mestre. O mestre é aquele que, vamos dizer, o mestre é aquele professor que ele tem a função de conhecer mais a profundidade, aquilo que muitas das vezes se encontra oculto. Então o mestre ele serve para isso, para quê? Para que ele vai fazer o encontro da ovelha com a palavra. Então o mestre vai ensinar, ele vai ser, né, um interlocutor, ele vai ensinar essa ovelha a aprender coisas que não são tão faladas num culto, por exemplo, né? Nós temos assim a pregação, mas o professor ele vai ensinar, né, algumas características que não são abordadas dentro de uma pregação. Então ele vai ensinar aquilo que fica oculto aos olhos, né, das ovelhas, entende? Então nós já conseguimos entender aqui as 5 funções, né, do que o apóstolo falou sobre ministério, e vamos entender agora sobre vocação. Vocação, tem diferença de vocação e de chamado? Tem. A palavra vocação, na verdade, significa chamar, né, e o chamado também significa vocação. O seu chamado significa aquela vocação que você tem. Então vamos diferenciar chamado de vocação. O seguinte, é fácil, é simples. O chamado que a Bíblia está dizendo é literalmente chamando. Eu chamasse você pelo nome, eu falasse assim, Isabela, vem cá, eu tô te chamando, não é verdade? Eu falasse algum nome aqui, Maria, vem cá, Maria, eu tô chamando a Maria. É literalmente esse chamado, é te atrair, é te trazer. E a vocação é aquilo que você desperta, aquilo que você já tem de facilidade para trabalhar, para que você seja adepto a alguma função dentro dessa chamada. Deus te chamou, ele te chama pelo nome, vem aqui, meu filho, chamou você. Agora, você por amá-lo, você vai fazer alguma coisa em prol da obra dele, ou do projeto de salvação dele, ou do projeto de ganhar almas, e aí ele vai, depois que ele te chamou, você vai despertando o Espírito Santo, né, o Consolador, o Paracleto, ele vai despertando em você dentro das suas facilidades, ele vai colocando interesses para que você desperte uma vocação dentro da obra. Eu acho que eu tenho facilidade para cantar, para pregar, para isso. Então você vai conhecer através do Espírito Santo qual é a sua vocação, para que você siga dentro dos ministérios que existem. Então você vai descobrir sua vocação para descobrir qual ministério você tem mais possibilidade de trabalhar, entende? Então vamos falar agora de dons espirituais. Dons espirituais seria o quê? Qual é a diferença do dom espiritual e a vocação, por exemplo? Porque se dom espiritual também é o dom de fazer alguma coisa, a vocação também é o dom de você fazer alguma coisa, não é verdade? Mas tem diferença, porque o dom espiritual, ele tem um cunho mais voltado para o sobrenatural. Então o dom espiritual são ferramentas para você agir na obra de Deus, mas com um cunho sobrenatural. Por exemplo, a revelação, o dom da cura, esses sinais, acontece o quê? As pessoas ficam maravilhadas. Então são ferramentas sobrenaturais que você sozinho não adquire. Você pode ter, por exemplo, a vocação sua natural, você nasce com aquela habilidade de ler muito bem, você nasce com uma facilidade de ser instrumentista. Então são coisas que Deus te deu, da mesma sorte quem deu foi Deus, né? Seja o dom espiritual no nível sobrenatural, ou quanto a nível natural, ambos foram Deus que deu. Só que a vocação tem esse cunho mais de facilidade, aquilo que você consegue trabalhar de mais facilidade. O dom espiritual é aquilo que é sobrenatural, que ele excede aquilo
daquilo que você conseguiria fazer normalmente. Então Deus te dá as duas coisas e todas são ferramentas para a mesma obra. Vamos falar de profissão. Profissão é o quê? Mas, poxa, profissão também é Deus que deu? Lógico, Deus te coloca dentro de alguns lugares, ambientes, aonde você vai conseguir propagar o evangelho. Entende? Então a profissão também é algo que Deus, né, aperfeiçoa na sua vida para que você desenvolva essa profissão, para que você consiga fazer a obra de Deus também dentro de campos específicos que muitas das vezes o evangelho não vai chegar. E às vezes dentro da sua profissão você consegue fazer muito mais a obra do que a igreja conseguiria alcançar aquelas pessoas que estão naquele determinado local, entende? Por exemplo, a igreja é um local físico onde depende das pessoas virem até a igreja. O evangelista, ele vai conseguir ir até as pessoas, mas talvez a sua linguística não consiga alcançar determinadas pessoas. Mas você, trabalhando diretamente com algumas pessoas, você já gera um certo vínculo por trabalhar junto. Você consegue ter uma linguística daquele local e você consegue alcançar mais pessoas do que até mesmo o evangelista. Então, a sua profissão também é algo que você usa para a sua chamada. Vamos falar de chamado agora? Chamado, o que seria então chamado? O chamado de Deus é apenas um: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então o chamado de toda a humanidade é essa. Então qual é o chamado de Deus na tua vida? É o ide. Todas as coisas que você vai alcançar, o ministério, a vocação, os dons espirituais e até mesmo a tua profissão, só tem um único sentido, que se não for ganhar pessoas para o reino de Deus, entende? Então, todas essas coisas, o trabalhar para Deus, o ser servo de Deus, é com o intuito disso. Ele vai te dar ferramentas para você saber trabalhar. Quais são as ferramentas? Vocação, dom espiritual, né, que é aquilo sobrenatural, que vai despertar interesse nas pessoas, né? O ministério, que você vai crescer dentro do ministério, né, mostrar o seu desempenho, mas tudo tem uma única função, tem um único cunho final, que é ganhar vidas para o evangelho, para o reino de Deus, entende? Então esse é o único sentido. O seu chamado é esse, é o ide. Então todas as coisas que eu falei aqui até agora, se você virar um pastor, é para levar pessoas para o reino de Deus. Se você virar um evangelista, é para você ganhar pessoas para Deus. Profeta ou apóstolo, no sentido missionário, enviado, ou aquele que leva a mensagem, mensageiro, meu filho, é com um único intuito, é levar pessoas para o reino dos céus. Você conseguiu entender? Então essa é a única função. A única função que tem é essa, é levar pessoas para o reino de Deus, né? Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e 24, e fala assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho e da graça de Deus. É isso que ele quer tão somente ele quer terminar o evangelho, ele quer conseguir honrar a Deus e aquilo que o Senhor deixou para ele fazer, entende? Né? Por mais que é um tema curto, mas na verdade é de suma importância. Você precisa se conhecer. Muitas pessoas estão na igreja e até hoje não sabem qual é a sua função dentro da igreja, né? Jesus não chamou ninguém para ficar sentado. E ele também, todavia, não chama ninguém desocupado. Igual muitas pessoas falam assim: não, quando eu casar, quando eu terminar de fazer o que eu tinha que fazer, quando eu conseguir a profissão que eu quero, quando eu fizer isso, aí eu vou fazer a obra de Deus. Não é assim, sabe? As pessoas, quando o Senhor chamou, elas tinham suas ocupações. Por exemplo, Davi, né, que ele quando ele foi chamado para ser rei, né, ele estava ali trabalhando. E assim todos os outros. O que acontece? Meu irmão, você tem que entender o seu propósito dentro da igreja. Se você está na igreja pelo que você pode ganhar, você está pelos motivos errados, né? Charles Spurgeon, por exemplo, ele disse uma palavra que eu achei de suma importância dizer aqui, achei muito rico, né, a sua colocação, que ele disse que aquele que não é um missionário, ele é um impostor. O cristão que não é um missionário, esse é um impostor. Então ele está dizendo que se você está na igreja,
Mas você não faz missão, você não faz obra, você não está preocupado com o ID, você não está investindo que o reino de Deus cresça, você é um impostor. Você está na igreja pelo que você pode ganhar, você está na igreja porque você acha que não, porque aqui eu sou protegido. Você está na igreja pelos motivos errados. Você precisa estar na igreja pelos motivos certos, entende? Então é essa palavra que eu gostaria de deixar para você. E eu te pergunto, quem foi aquele que estava andando com Cristo e que não fez obra? O único que não fez obra dos 12 apóstolos? Judas. E justamente Judas foi quem? O traidor, o impostor. Então o Spurgeon, ele diz exatamente isso. Se você é cristão, você é missionário. Se você não faz a obra, não tem missões, se você não tem missão alguma, você é como Judas, um impostor. Está aqui pelos motivos errados. Pense nisso, no que eu estou te dizendo. Entenda. Resumindo, seu chamado é o ID. Dentro do ID, você vai descobrir sua vocação, você vai descobrir o seu ministério, vai granjear os dons espirituais e vai usar a sua profissão para ganhar vidas pro reino de Deus. Amém? Conseguiu entender direitinho? Dúvidas, entre em contato. Tem o grupo do IEP. Se você não conhece o IEP ainda, procura saber, deixa aí no comentário aí, querendo dizer, poxa, querendo saber, como que eu faço para entrar no IEP e tal. Nós vamos abrir uma nova turma, né, daqui a um tempo. Então, assim, se você tem interesse de participar, procura saber direitinho, entra aí, deixa aí a sua pergunta, né, o seu interesse, nós vamos entrar em contato, né, e com certeza vai ser um prazer te receber. Tá bom? Eu agradeço por mais esse vídeo, agradeço por você que assistiu até o final. Fique na paz do Senhor. Até semana que vem.